Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. O ensino superior no Brasil é um setor em constante crescimento. De acordo com dados do INEP, em 2019, mais de 75% dos alunos matriculados no ensino superior brasileiro estavam em instituições privadas. E para além da concorrência crescente nesse setor privado, os desafios são muitos. Se falamos em evasão, inadimplência, experiência do aluno, do professor, ensino à distância. Por isso hoje eu, Yasmin Riston e o nosso convidado vamos olhar para a educação como um nicho de negócio, um ambiente fértil para a tecnologia fincar raízes e gerar resultados. Antes da gente continuar, eu aproveito para pedir que você curta, compartilhe e siga a gente no YouTube se estiver assistindo em vídeo, e se estiver no Google Podcast, pode deixar o seu follow. Se vier do Spotify, que você responda a pergunta que a gente deixou no episódio e aproveite também para seguir e dar 5 estrelas para o nosso podcast, tá bom? Agora, sobre o convidado, que é o que todo mundo quer saber, aqui comigo está um profissional com mais de 22 anos de experiência em marketing e desenvolvimento de negócios. Ele entende muito, ele manja muito de planejamento e estratégia, de comunicação institucional, inteligência de mercado, e já passou por empresas como a Pearson Education, UniCesumar, Sul América e Grupo Fleury. Ele é CMO, ou no bom português, diretor de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Pode entrar, Fernando Cesário. Tudo bem? Tudo certo, Fernando. Um prazer te receber aqui no Smart Talks. Vamos para as vacas magras, que eu sei que os desafios não são poucos. Você tem razão. Grandes desafios. Eu imagino. Para todos, né? Para todos nós. Não, pois é. Não só para a SPM, mas também para várias, né? As milhares de universidades que a gente tem, né? Centenas de universidades que a gente tem no Brasil. Eu imagino que você, como CMO da SPM, eu tenho certeza que você enfrenta desafios bem proporcionais ao renome da universidade, mas imagino que quando o assunto é, por exemplo, evasão de matrícula, o suor chega a descer assim, né, pela espinha, ou também quando a questão são pagamentos, ou dúvidas sobre onde abrir uma nova filial, por exemplo, ou quais seriam os próximos parceiros acadêmicos do próximo ano, do próximo semestre, às vezes até a falta de identificação de alguns alunos com a forma de ensinar. Será que é hora de mudar a forma como a gente tem pensado a educação? Enfim, acho que eu poderia ficar o dia inteiro aqui enumerando, por isso eu queria começar perguntando se você pudesse enumerar ou trazer um ranking assim pra gente, quais seriam os 3 principais desafios ou obstáculos, talvez, que precisam se tornar oportunidades quando o assunto são resultados em uma instituição de ensino superior. Pergunta fácil. Realmente bem complexa, e na verdade, Yasmin, acho que tudo tem que ser relativizado à sua organização, né, à sua instituição de ensino e ao ambiente estratégico onde ela está inserida, né? Eu que hoje eu estou dentre as empresas em que eu trabalhei hoje, essa é a terceira empresa do segmento de educação, né? E, portanto, foram três desafios um tanto quanto diferentes, dado a personalidade e até mesmo o desenho estrutural e posicionamento estratégico que cada um deles tinha, né? E, portanto, qual era o seu ambiente de competição e qual era o seu ambiente de participação mesmo, né? Do ponto de vista de posicionamento da organização. Sim. A SPM, ela é um tanto quanto diferente de muitas outras escolas, assim como a Unicesumar era muito diferente, assim como o Grupo Pearson, que é uma empresa mundialmente reconhecida, ela era muito diferente, dado seus diversos modelos de negócio. Mas falando então da ESPM, que é onde eu estou há um pouco mais de 2 anos, a gente tem que se lembrar que a SPM é uma escola de nicho, né? Uma escola de negócios, né? Com competências muito claras em comunicação, tecnologia, inovação, empreendedorismo, e, portanto, ela tem um recorte muito claro de posicionamento, né? E de potencial, né, público a ser ingresso dentro da nossa instituição. Existe um recorte muito claro, dado o número de cursos e quais são os cursos que são oferecidos aqui dentro, tanto na graduação quanto na pós. Feito isso,
Esses três, ou esses grandes obstáculos que existem, né, eles podem ser diferentes, divergentes, né, do ponto de vista de outros profissionais em outros locais, né? Mas, de qualquer forma, eu não vejo três obstáculos isolados, né? Eu vejo três desafios que são 100% interdependentes, né? Sim. E, basicamente, eu falo de processos, né? Eu vejo um grande desafio, que esse sim, eu acho que é um desafio universal, que é a visão única do aluno, né? Então, o aluno, desde o momento que ele é um prospect, que ele está lá dentro de uma etapa do processo de interação com a instituição, ainda numa fase anterior, inclusive o processo seletivo, ele nem é um aluno ainda, né? Acho que a visão dele deste momento, até o momento que ele se torna um aluno e até o momento que ele vira um alumni, essa visão única é um desafio, porque no final do dia é a única pessoa em momentos diferentes, né, da vida e da carreira dele, né, profissional. Um outro elemento que também participa dessa questão é a tecnologia, obviamente, né, mas a tecnologia a favor, né, de processo, a favor das relações humanas, a favor do negócio, não a tecnologia como sendo o fim, mas como sendo o meio, porque o fim são as pessoas, né? E nem para gerar mais burocracia, né, Fernando? Nem para gerar mais burocracia, mas como é que ela faz com que todo esse ecossistema ele seja cada vez mais fluido, né, em que você tenha menos pontos de fricção e menos pontos de sombra, ou seja, que você não consiga enxergar o que acontece nessa relação com o aluno. Então, ela tem que dar essa visão clara, né, e única dessa pessoa em toda a jornada dele, toda a relação dele com a instituição. E, por último, as próprias pessoas, né? Tanto as pessoas que fazem parte do processo, porque elas têm que estar intimamente ligadas, né, à cultura da organização, né, intimamente ligadas à estratégia, né, aos valores, né? Não só ligada, mas que elas, de fato, têm um alinhamento pessoal com o propósito da empresa, né? Que ela realmente tem uma conexão que transcenda, né, a questão da conexão contratual, né? Porque no final do dia é mais do que uma relação contratual, uma relação de alinhamento de valores, alinhamento de missão, né, entre ser humano, pessoa e instituição. E quando eu falo pessoas, também pessoas, aluno, prospect, né? Porque no final do dia é tudo sobre pessoas, né? Tudo que a gente faz é pensando sempre no elemento fundamental, que são as pessoas, né? Até lá na frente, quando a gente falar lá no último item que a gente vai conversar, a minha dica tem um pouco uma abordagem em relação a essa centralidade humana, né? Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Acho ótimo que o Fernando já começou dando spoiler, assim, ele já dá aquele gostinho do que ele vai trazer lá na Smart Dica lá na frente. Exatamente. Muito bom. Exatamente, Yasmin. Como um bom marqueteiro, antecipando aí, gerando essa ansiedade. Sem querer, mas foi quase que natural. Muito bom, Fernando. Eu gosto muito dessa ideia de realmente a gente pensar muito nessa relação com o outro, entender o outro, conhecer o outro, e esse desafio universal que você trouxe para mim é o mais, sei lá, tenebroso, assim, acho que para qualquer organização, a gente pode até ir para outros nichos de mercado, que eu acho que todo mundo vai ter essa dificuldade de ter uma visão única e centralizada e de fácil acesso, integrada para toda, enfim, no seu caso, né, para toda a gestão acadêmica, administrativa da escola, que todo mundo consiga ter também segurança no acesso a essas informações. Então, assim, e tudo gira em torno dessa visão única, dessa tal de visão única do aluno, do cliente, não só de quem paga, mas de quem frequenta e vai viver o dia a dia acadêmico e vai sentir que está chegando mais próximo dos seus sonhos, assim, que eu acho que o negócio da educação é vender essa perspectiva de que lá na frente, por você estar investindo em você agora, você vai ter um retorno. E trabalhar com essas expectativas pode ser muito duro, né, pensando no mercado de trabalho, pensando aí oportunidades aí até de continuação, né, de continuidade dos estudos. Se você pudesse falar um pouquinho mais também, assim, dessa questão, como é que vocês trabalham essa jornada
assim, da graduação, que às vezes pode começar na graduação, às vezes ela começa numa pós-graduação, ela começa antes. Eu tô falando de uma etapa que é depois, na verdade ela começa num processo, às vezes, de um encantamento, dentro talvez de uma escola, né, do ensino médio. Como é que é trabalhar essa jornada em diferentes pontos que vocês têm de contato com esse possível aluno ou aluno que está retornando à SPM? Essa é uma questão bem, bem interessante, porque, de fato, aquele conceito que se fala muito e que eu acho que é pouco aplicado, né, de uma forma prática, que eu falo walk the talk. A gente fala muito, mas nem sempre a gente implementa e realiza, né? Mas aqui, de fato, a gente exerce muito essa atividade, do que a gente fala, a gente faz. Então, o lifelong learning, né, que é algo que se fala muito aqui, é aplicado da sua forma mais completa. Obviamente que, do ponto de vista de produto, né, ou de ensino, dentro daquilo que o negócio ele oferece, ele começa a partir da graduação. Mas, de fato, você tem razão, existe uma etapa anterior, que são as relações que nós criamos com o ensino médio, a partir das escolas, né, para que a gente possa, de fato, começar um relacionamento com os alunos, levando conhecimento, levando informação, né, levando atividades eletivas, coisas que hoje são muito buscadas pelas escolas de ensino médio. Então, a nossa relação com o estudante começa muito antes dele ingressar na escola, e obviamente que muitos deles sequer vêm para a escola porque eles têm o objetivo de outras carreiras. Mas dado que, né, existe um ambiente em que existe a necessidade de jovens que estão em fase de decisão da escolha de uma carreira, né, nós temos a responsabilidade de tornar essa decisão mais clara, né, sobre o que se espera de mercados, né, em que profissionais formados na SPM atuam, né, para que ele entenda muito bem se faz sentido para a vida dele, ou se não faz, e faz sentido ele seguir uma outra carreira numa outra instituição. Tudo isso faz parte da nossa responsabilidade como instituição de ensino. A partir do momento que ele entende, né, que uma carreira construída a partir das nossas áreas de conhecimento faz sentido para a vida dele, e ele entende que a ESPM é a escola, né, ou é a instituição de ensino superior que dará a ele as melhores condições de aprendizagem no mercado, obviamente, com uma relação permanecer por toda a vida dele, por toda a jornada profissional, né? Eu sou, de uma certa forma, um profissional que venho exercendo um pouco desse lifelong learning aqui na escola, né? Eu não fiz a graduação aqui, porque eu sou do Sul, acabei me formando lá, mas o meu irmão fez a graduação na SPM, e eu vim para cá, inicialmente, tatear essa questão do marketing, porque imagina, 20 anos atrás, eu não sabia o que era marketing, né? Aliás, poucos sabiam no Brasil o que era marketing, e a SPM sabia. E meu irmão falou assim, Fer, vem para cá, para você entender o que é, faça um curso de extensão. Então, no primeiro momento, eu fiz um curso de extensão, me apaixonei pela escola, me apaixonei pela área de conhecimento, prestei vestibular na época, né, todo o processo seletivo para especialização, fiz a especialização, né. A partir daí, eu, de fato, ingressei no mercado de trabalho como profissional de marketing, construí a minha carreira, e hoje eu faço mestrado aqui dentro, né? Então, além de eu estar aqui como executivo, hoje eu também continuo na educação, então, dentro desse contexto do lifelong learning, né? Então, existe toda uma trilha possível aqui dentro, né? E a gente conecta do começo ao fim todas as possibilidades de preparação desse profissional para o mercado de trabalho e para os desafios mais atuais que ele tem dentro da carreira, porque a hora que você olha, né, as grandes transformações que vêm acontecendo no mundo, e o marketing talvez seja uma das carreiras mais que sofre mais necessidade de mudança, né, dado que o marketing está muito conectado às questões tecnológicas, e a tecnologia é um agente propulsor de grandes mudanças sociais, inclusive, e o marketing
ele é uma cadeira hoje que muito, né, tem questões que permeiam tecnologia e muitas vezes é um trabalho que o CMO, que o diretor de marketing e a equipe de marketing tem que estar muito atenta e tem que estar muito conhecedora, né, e até mesmo dominar alguns assuntos de tecnologia, porque sem isso ele não consegue implementar e realmente reconhecer as necessidades e os caminhos que ele pode perseguir para realmente se conectar de uma forma mais engajada, mais verdadeira com seus clientes, com o ser humano de uma forma geral. Sim. Né? Nós, como escola de marketing, nós temos que ter também essa capacidade de adequação do nosso portfólio. Né? Desde a graduação, que vai sofrendo ajustes, né, de grade e tudo mais, para ir aterrissando esses vários desafios, até após que ela é muito mais dinâmica, porque lá na frente essas questões ficam ainda mais agudas, eu diria assim. Então, sim, fica mais fluido, tem que ser mais fluido. Tem que ser mais fluido e tem que ser mais constante, né? Então, claro, existem cursos que eles são mais permanentes no tempo, né? Mas existem outros que eles podem vir e sair, né, de uma oferta, eles podem sofrer alterações para uma adaptação, né, e para ele ficar mais próximo das necessidades do mercado, porque nós somos uma escola que olha muito o que o mercado precisa de fato, né? Então isso é um elemento bem importante. Perfeito, bacana. E, de fato, endereçar esses desafios com a ajuda da tecnologia, por um lado, parece muito tentador, muito bacana, muito cool, mas também não é simples você trazer isso para dentro de uma instituição que muitas vezes já tem algo mais tradicional, já tem processos mais definidos. Então, acho que é difícil tanto para uma instituição que está começando, quanto para uma instituição que já tem processos, eu diria. Mas como que você percebe, aí não só na ESPM, tá? Mas assim, na tua vivência com a educação, como que você percebe a tecnologia, uso de softwares, por exemplo, ou da própria inteligência artificial aí, o ChatGPT, né, para mostrar pra gente que a gente achava que sabia muita coisa, mas não sabia tanto assim. E até essa ideia de metrificar resultados e metrificar relações também, para entender esse cliente, esse prospect, enfim, análise de dados como um todo. Como que você vê todas essas tecnologias ajudando a endereçar esse desafio de ter essa visão única? E a gente voltando para a resposta que você deu da primeira pergunta, né? Essa visão única do aluno, desse cliente. Então, assim, a tecnologia, de novo, para mim é o meio, né? Ela é muito importante, mas ela é o meio para aquilo que você tem como objetivo, né? Como instituição, enfim, como uma ofertadora de produtos de qualquer natureza que seja. Acho que o grande ponto é nunca se esquecer que no final do dia a gente está falando com pessoas, né? São com as pessoas que a gente tem que se relacionar e, mais do que qualquer coisa, entender como elas querem se relacionar. A tecnologia, ela tem que ser um agente acelerador dessas relações, ela tem que ser um agente unificador. Então, o omnichannel é uma questão que está muito envolvida e muito abarcada pela tecnologia. Então, como é que eu consigo ter um atendimento multicanais, mas gerenciado de uma forma única, né? Então, enfim, isso é mais do que real e necessário e praticamente aplicável, né? Tem que existir, não dá para você ter um atendimento que aconteça no WhatsApp que não consiga trazer, né, o histórico de atendimentos anteriores feitos por e-mail, por telefone, seja por qual canal tenha sido. Então, sim, uma instituição não sobrevive mais sem isso, né? Não dá mais, né? A gente fica maluco quando a gente liga para um lugar e a cada ligação, né, existe quase que um reset na sua relação com aquela instituição. Isso não é aceitável. É óbvio que todos esses processos, eles demandam tempo, eles demandam maturidade, eles demandam uma série de elementos que levam tempo para isso acontecer na sua totalidade, na sua forma mais, eu diria, ampla, né, de aplicação. Mas são coisas que a gente tem que perseguir. Então, eu vejo a tecnologia sempre como um agente facilitador, assim, algo que vem sempre trazer ganhos, e só ganhos, desde que não sejam desconsideradas os desejos e anseios do ente maior, que é o ser humano. Ponto. Se no meu negócio, ESPM, o meu cliente, o meu aluno,
ou aquele que ainda não é um aluno, mas que deseja ingressar na escola, ele entende que o atendimento humano, a partir de um determinado momento, é mais importante do que qualquer chatbot, do que qualquer outra forma de atendimento, porque fato é, ainda há uma percepção de quando você tem um atendimento por bot, quando você tem um atendimento por pessoas, é fato. Você reconhece que existe, né, uma entrega de um bot, sim, que ele consegue fazer uma série de entregas, mas você sabe que você está dialogando com o bot. Então, se ele entende que isso para ele não é um atendimento, que ele prefere um atendimento humanizado, você tem que considerar e você tem que fazer. E aí isso tem muito a ver com alinhamento de expectativas. Né? Tem instituições que isso sequer cabe, mas a partir do momento que isso não cabe naquela instituição, você vai desconsiderar esse aluno ou esse cliente, porque ele não vai ser seu aluno nem seu cliente. Não adianta, você montou o seu negócio para ser um negócio de escala, seja lá qual seja, né, o drive principal dele de estratégia, e você vai desconsiderar uma parte das pessoas que estão ingressando na educação. Por uma questão óbvia, né? Custo-benefício, a relação que você quer ter. E está tudo certo para o negócio, não tem nada errado. Aquela pessoa que vem, ela quer estar dentro deste ambiente, dentro desse modelo, porque ela tem outros ganhos. No nosso caso, da mesma forma, para elas terem esse nível de personalização do atendimento e tudo mais, a gente também não consegue ser uma escola grande, a gente não consegue, né, por N motivos, capacidade de atendimento e também, obviamente, por um processo seletivo muito, muito qualificado, em que, naturalmente, eu vou acabar deixando de ter algumas pessoas aqui dentro por questões óbvias. No mundo, eu acho que ainda não se vê, do ponto de vista de tamanho das instituições, né, essa oferta, e tudo isso fez com que as instituições de ensino elas acelerassem esse processo, né, de implementação de tecnologias que pudessem apoiar esses crescimentos, né, principalmente das escolas que trazem o EAD, as grandes escolas aí que têm um volume de alunos que chegam na casa dos milhares, né, assim, a gente fala de números bem, bem grandes. Então, naturalmente, o Brasil ele já trouxe para dentro de casa uma série de tecnologias que são tecnologias que em nada perdem para tecnologias aportadas em outros países. Né? Então, de fato, hoje eu não consigo ver algo que nos falte do ponto de vista de soluções que estão disponíveis no Brasil. Acho que tem algumas questões que o Brasil vem desenvolvendo, que em outros países já tem, que são análises preditivas. O Brasil ainda não conseguiu evoluir consistentemente em modelos preditivos e tecnologias capazes, de fato, de fazer análises que antecedam movimentos, né, de intenções de um aluno com a instituição, seja para permanência, para upsell ou para evasão. Acho que isso ainda é um ponto nevrálgico que não sei ainda exatamente por qual motivo, porque essa discussão, em todo lugar que você vai, essa discussão existe, o interesse existe e, de fato, assim, não tem uma solução de mercado que eu conheça no Brasil que seja capaz de atender as instituições. Acho que esse é um ponto importante. E também vejo que existem poucas plataformas já em teste e rodando de apoio à gestão, né, de estratégias digitais, né, plataforma, mas isso vale para qualquer segmento, na verdade, né, mas a gente pode aplicar para dentro da educação. São poucas as plataformas que conseguem dar uma visão integrada entre os vários canais e analisar de forma cruzada, né, onde estão as suas melhores performances, né, tanto do ponto de vista de canal, quanto do ponto de vista de campanhas dentro dos canais e entre canais. Porque hoje a vida do profissional de marketing ela é mais desafiadora, porque, via de regra, as análises são separadas e você tem que criar modelos próprios de
correlação e tomada de decisão. Sim. Eu, particularmente, uso uma ferramenta aqui que já me dá muito disso, né, porque ela é baseada em inteligência artificial, mas eu não conheço tantas soluções assim no Brasil, ou mais do que 2 soluções no Brasil que sejam capazes de entregar isso. E ela também tem suas limitações do ponto de vista de canais. Né? O ambiente digital tem mais canais do que os grandes que nós conhecemos, né, que são os de conhecimento comum, né, de todos os profissionais de marketing. Né? Então, Sim, acho que esses são 2 pontos importantes. Entendi. De fato é um desafio, assim, pensar essa parte de modelagem, a gente vê em alguns setores específicos um avanço nesse sentido, como, por exemplo, serviços financeiros, bancários, seguradoras, muitas vezes já trabalham com isso de uma forma muito acelerada, buscam esse tipo de tecnologia e até o mercado já passa a oferecer. Mas, de fato, acho que o segmento de educação como negócio, como modelo de negócio, acaba se frustrando muitas vezes pelo que você está me trazendo. Com essa falta de ferramentas. Eu, assim, lá nos anos regressos, eu fui da área da saúde, então eu também sentei em cadeira de operadora de saúde, de um grande grupo operador de saúde no Brasil. Eu nem fui da área de marketing, fui de uma área mais de negócios, e é da natureza de um segmento, né, que é seguradora, por exemplo. Né, que participa, assim, do core deles, como base estruturante do modelo de negócio, você ter pessoas e análise capazes de estimar custo da saúde de uma nova carteira adquirida, por exemplo, você contrata lá, daqui a pouco esse plano de saúde traz para dentro uma carteira de uma empresa. Sim. Qual é o potencial custo dessa carteira para você poder precificar, né? E a partir dali você começar a ter uma série de dados que vão a cada ciclo de negociação, você conseguir estimar o custo dela, de uma certa forma, é um pouco do nosso desafio na educação para estimar, né, qual é o potencial permanência, né, desses alunos dentro desse lifelong learning, ou qual é o potencial evasão desses alunos, por exemplo, alguns dados, né, enfim, informações que a gente consegue ter da vida do aluno, né, no dia a dia da escola, desde questões acadêmicas até questões financeiras, até questões relacionadas à permanência, ao uso dos espaços, né, o quanto que ele está integrado no ambiente, tudo isso vai dando, né, circulação, enfim, toda essa parte de geolocalização, geoanalytics, enfim, tem muita coisa inexplorada. Eu acho que é isso que você está me trazendo, assim, que não ainda foi desenvolvido pensando o setor de educação, certo? É isso aí. Beleza. E como é que vocês buscam, então, diante desse desafio, como é que vocês buscam personalizar, de fato, a experiência do aluno, assim? Eu acho que a gente pode aí tanto ir para o EAD, que eu acho que é um desafio tanto, e você já trouxe um pouco desse prisma aí, dizendo que no Brasil você sente que a gente tem muito mais avanço do que em outros países, pensando tecnologia de ensino à distância, mas a gente também pode falar da experiência do aluno presencial. Acho que é super válido entender e como é que esses canais também se integram aí nessa ideia dessa tendência do omnichannel, da omnicanalidade. Então, como que vocês buscam essas estratégias e até integrar essas estratégias de personalização da jornada do aluno na SPM? Eu acho que assim, enfim, a gente sempre tenta se colocar de uma forma muito legítima na cadeira do estudante, né? Sim. Todos nós passamos por instituições de ensino e a gente sabe que é mais engajador e, obviamente, que a gente também tem essas referências reais dos alunos, o que eles estão buscando. Então, mesmo quando a gente vai para o ensino à distância, né, no nosso caso ele é ofertado nos cursos de extensão e pós-graduação, a gente busca elementos que se aproximem da vida presencial, né? Ou porque os nossos cursos são síncronos, então nós temos as aulas ao vivo, em que você consegue ter a interação online com o professor e com seus colegas, então isso traz uma dinâmica no ambiente online que acontece em sala de aula, né?
e também criando momentos de atividade presencial, dependendo da modalidade que a gente está falando. Então, tem desde uma híbrida, modalidade híbrida, até o Live AD, por exemplo, que você tem a entrega, a apresentação final do projeto que você faz presencialmente. Então, a gente tenta buscar elementos que garantam essa experiência e esse networking, por exemplo. Porque parte do que você busca, fundamentalmente, na pós-graduação, além do conteúdo, é o networking. Isso é muito importante. Né? E quando você faz uma pós-graduação gravada, e você não tem a possibilidade de uma aula síncrona, né, com contato direto com o professor, que passa a ser um elemento fundamental de network, e com os alunos que estudam com você, parte daquilo que você deseja de um curso de pós-graduação, do que ele pode fazer por você, deixa de existir. Não só a troca, Sim. a experiência da troca acadêmica, que fica, de uma certa forma, limitada, mas também você perde a possibilidade de criar uma relação mais próxima com esse, e até de você se sentir pertencente a um grupo, né? Porque, assim, é muito bom você poder saber que você tem. Eu tenho meus colegas aqui da própria SPM, que eu estudei aqui há 20 anos atrás, até hoje, eu tenho um grupo com eles no WhatsApp, assim, a gente é amigo até hoje. Né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? São pessoas que eu carrego para a vida e me ajudaram profissionalmente, eu os ajudei, nós fomos importantes uns para os outros na nossa carreira profissional. Isso faz parte enfim, do encarreiramento das pessoas. Inclusive. Sim, perfeito. Né? Consigo enxergar. Acho que realmente trazer essas possibilidades de encontros presenciais, quando você tem o ensino à distância, faz toda a diferença. Mas e quando você não tem essa possibilidade? Como então, que você enxerga o uso da tecnologia assim, para ajudar? Aí eu acho que daí é a oferta do curso 5, né? Que aí você tem a questão da aula ao vivo. Quando nós saímos da modalidade híbrida, que você tem a presencialidade, também as aulas à distância, você vai para o modelo 100% à distância, essa questão da aula síncrona, né, que é a aula ao vivo, ela é muito importante, que você cria dentro das plataformas a possibilidade de interação. Então, isso, de uma certa forma, dá essa dinâmica de uma sala de aula e da criação das relações, né? E aí, em algum momento, no momento final do curso, você tem uma entrega de projeto que é presencial, né? Até para ele poder vir para a escola. Né? E, claro, a escola está aberta, né? Para aqueles que são daqui de São Paulo, que são do Rio de Janeiro, que são de Porto Alegre, a escola está lá e eles podem usufruir do campus e tudo mais. Mas, obviamente, que o AD não se limita às nossas praças, e aí acaba que eu tenho alunos de outras localidades do Brasil. Mas esta questão do ensino síncrono já é um elemento bem importante nessa consolidação de uma experiência em que existe de fato a possibilidade da criação de um senso de pertencimento e da construção das relações e principalmente das trocas que acontecem dentro da sala de aula. Verdade, consigo enxergar isso. Eu não consigo me lembrar onde que eu li, mas eu vi alguma notícia falando que já existem, e aí, enfim, tem toda a polêmica envolvendo aí questão de privacidade, proteção de dados, que é sempre complicado, mas que eu confesso que eu não sei opinar nesse caso em específico que eu li, mas que tinha eu não sei se era um curso, se era uma universidade, o detalhe está me faltando agora, mas que eles estavam começando a analisar em aulas EAD a atenção e o humor, talvez, através de expressões faciais, o humor dos alunos durante a aula, para entender se de fato ele estava olhando para a aula, se ele estava prestando atenção, se ele estava com a cabeça baixa. Isso partindo do princípio que, já que a gente está online, pelo menos que as pessoas liguem as câmeras, né? Ainda tem esse detalhe. Esse elemento, Pois ainda tem esse elemento. E começou a avaliar para entender se de fato quantas aulas poderiam ser interessantes ter esse acompanhamento para de fato fazer uma comunicação e se dirigir a esse aluno perguntando se está tudo bem,
se ele quer alguma ajuda. E confesso que quando eu li, eu falei, nossa, que bacana, mas ao mesmo tempo eu acho que eu ia me sentir também um pouco vigiado. Eu acho que tem um pouco aquele limite do. É muito tênue essa linha de até onde a gente está indo para, de fato, progredir como instituição e oferecer a melhor experiência, e até onde a gente talvez esteja sendo mais do que inconveniente, mas agindo de maneira ilegal até, e quase coercitiva com aquele aluno diante da experiência da sala de aula, virtual, etc. Queria que você comentasse um pouco essas questões, esses limites, assim, é tão difícil. Eu confesso que, assim, essas questões mais do que é certo, o que é errado, sobre a conduta em sala de aula, eu confesso que eu não consigo opinar muito, porque eu não tenho certeza sobre coisas que eu poderia falar. Mas, pensando no que você está falando, acho que sim, acho que tem que ter um cuidado, porque, assim, vamos lá. A vida é como ela é, né? Às vezes a pessoa não abre câmera, não é por desinteresse, é porque o fundo dela, naquele momento, não é o fundo que ela queira expor para as pessoas, porque a única posição de trabalho para assistir uma aula que ela tem naquele momento não é algo que ela gostaria de expor, qualquer motivo que seja. Por exemplo, esse é um elemento, né? Então a gente não pode julgar uma câmera fechada, né, ou seja lá o que for, simplesmente por uma falta de interesse, né? Nem sempre é isso. E eventualmente, a pessoa não quer se expor, não quer se apresentar fisicamente, enfim, não quer. Naquele dia ela não quer, né? Ou, de novo, a vida como ela é, né? O EAD, de uma certa forma, dá uma flexibilidade que permite que ela assista uma aula, eventualmente, puxa, eu estou resolvendo outras coisas em casa aqui, sou pai de família, tenho criança, não consigo também, assim, a única forma de eu estudar é EAD, ponto, eu não conseguiria me deslocar porque eu tenho que cumprir com outras atividades. Sim. E tudo bem se eu conseguir fazer isto, né, e ao mesmo tempo me dedicar ao estudo e cumprir com as minhas cobranças acadêmicas, porque ele vai ser cobrado, o trabalho vai ser cobrado, por prova, vai ter as cobranças. Então, se ele conseguir fazer tudo isso, não é porque está em sala de aula, que ele também tem atenção que ele está dedicando o tempo dele à sala de aula, né? Então, acho que essas questões também, existem alguns paradigmas e algumas verdades que são criadas pelo EAD, que nem sempre são mais desafiadoras do que o ensino presencial. Porque o ensino presencial, a verdade hoje o celular, ele é um dispersor de atenção absurdo. Estando você no online, eu estou aqui com você, eu posso estar olhando o celular, você não sabe. Mas eu posso estar em sala de aula também olhando o celular e vai dar na mesma, porque o nível de atenção por você vai ser baixo. Então, acho que tudo isso tem a ver com a qualidade do conteúdo, a capacidade do interlocutor professor de transmitir, né, o conteúdo, não transmitir, né, mas dialogar sobre o conteúdo, que é mais do que transmissão, mas é uma troca, né? Sim. E, obviamente, o momento do aluno naquele momento, porque às vezes, por mais que o conteúdo seja bom, o professor esteja fazendo um baita de um trabalho, não é o dia do aluno, né? E ele estará lá porque ele precisa estar. Mas, ok, ele é isso naquele momento. Existem os outros alunos que naquele momento estarão 100%, e a dinâmica é essa. Você não vai ser todos os dias o melhor aluno em sala de aula, porque você vai ter dia que você não, talvez, se pudesse, não estaria lá, né? Mas acho que o grande ponto é esse, né? Curioso, você trouxe essa questão às vezes a gente não consegue ser o melhor aluno e às vezes a gente não consegue ser o melhor em muita coisa nos nossos dias, assim, profissionalmente. Tem tanta coisa que envolve, enfim, a produtividade, que impacta, vamos colocar assim, a produtividade da gente, a de ter atenção. E nós, marqueteiros, os caras de marketing, somos um dos maiores causadores dessa dispersão. Porque o que a gente fala? Qual que é o grande objetivo do Eu amei essa meia-culpa. Porque assim, o nosso trabalho qual é? É gerar a atenção das pessoas, certo? Para eu gerar a atenção da pessoa, eu tenho que desconectar ela de outra coisa. Então, da mesma forma que eu estou puxando sua atenção para mim, eu estou tirando sua atenção de outra coisa.
que pode ser inclusive da sala de aula. Olha que maluquice. E aí, são vários profissionais de marketing tentando a atenção da mesma pessoa. Então, o que para mim está sendo puta que legal, conseguir a atenção da Yasmin, para o outro cara ele vai estar falando assim, poxa vida, eu não consigo a atenção da Yasmin. Então, eu sou um dos principais agentes de dispersão das pessoas, porque sou eu que estou trabalhando com conteúdos super bacanas, né, nas plataformas em que a Yasmin está conectada, eu sou a pessoa que vai estar gerando anúncios que interessam a Yasmin, vou ser a pessoa que vai estar criando mecanismos, né, de ter e reter a atenção da Yasmin, que no contraponto eu estou tirando a atenção dela de outras coisas. É meio esquisito. Muito interessante, mas é verdade, muito interessante. É uma maluquice isso. É a doença, acho que talvez seja uma das doenças do século, assim, né? E também uma das... a principal moeda de troca, a gente pode colocar assim, né? A atenção virou essa grande moeda de troca. Eu confesso que eu acabo enxergando muito a tecnologia, espero que ela chegue mais próxima do setor de educação o quanto antes para auxiliar, não só você, como outros profissionais que têm esse desafio de levar a educação como negócio e também como um propósito, assim, como uma benfeitoria também, social. A educação não deixa de ter esse vínculo assim, com o produto que ela entrega oportunidades, expectativas, sonhos, então engloba muita coisa que mexe com o nosso emocional. Mas eu confesso que eu vejo muito a tecnologia como uma possibilidade aí de diminuir esse gap, talvez, que a gente tem quando a gente precisa entender o outro, quando a gente está disperso, ou que quando a nossa audiência está dispersa, que a gente consiga entender por que talvez isso aconteceu e buscar elementos para melhorar, e buscar, obviamente, puxar a sardinha para o nosso lado. É um pouco desse trabalho que você mesmo citou, buscar essa atenção, trazê-la para o lado da educação e impedir que outros agentes conquistem essa atenção do aluno, do cliente. Enfim, acho que é um desafio tanto aí, Fernando. Meu Deus. Com muito certeza. Bom. Mas é a nossa vida. É a vida. Exato. Como ela é. Muito bom. Fernando, obviamente que a gente aqui não tem esse objetivo de esgotar esse assunto, porque eu acho que nós nem teria como, e nem de buscar respostas prontas. Eu acho que a ideia aqui é a gente trazer provocações mesmo. Mas para a gente já ir caminhando aí para o final do nosso papo, eu queria trazer aqui a Smart Dica, que é o nosso quadro de encerramento, que é quando os nossos convidados trazem alguma dica aí super pertinente para quem está nos ouvindo. Pode ser um livro, pode ser um curso, pode fazer o seu jabá. O link assim, né? Para quem quiser, vai estar na descrição aqui do episódio, tá bom? Independente da plataforma onde você esteja nos assistindo ou escutando, para vocês seguirem e acompanharem o trabalho do Fernando. Mas, Fernando, vamos lá. Qual é a Smart Dica de hoje? Assim, eu poderia, claro, trazer algum curso nosso, mas não é esse o objetivo. Então, todo mundo conhece a SPM, sabe que pode ser também. Mas eu nem queria fazer isso, porque eu acho que o objetivo aqui é realmente de uma troca, né? Não tem uma questão comercial. Então, eu vou trazer, na verdade, um livro que muitos de vocês já leram, mas que eu acho que tem uma pertinência gigantesca dentro dessa nossa discussão, que é o Marketing 5.0 do Kotler, né? Enfim, se a gente for entender o que esse livro oferece em termos de discussão, em termos de conteúdo, basicamente a tecnologia para a humanidade, né? Então, é um olhar diferente sobre o marketing, né? E de como ele é, de fato, dependente, e como esta carreira ou esta área de conhecimento, ela é dependente, interdependente da tecnologia, né? Se a gente for lembrar, né, os 5 livros, né, que Kotler desenvolveu a partir do marketing 1.0, a gente começou lá atrás falando de marketing de produto, né? E o mundo falou de marketing de produto durante décadas, né? A gente falava sobre produto, a gente não falava sobre pessoas, assim, é louco, a gente falava sobre produto. Beleza, era assim que a gente enxergava o marketing sobre uma perspectiva de produto.
A gente vai para o marketing 2.0 e fala de consumidor. Demos um passo. Legal. Consumidor é a personificação de um ser humano, mas ainda é o ser humano no momento da compra. Ainda não é ele na sua de uma maneira global, talvez, né? De uma maneira global, né? E aí a gente vai para o 3.0, que é a centralidade do ser humano, né? Então você olha o ser humano, e aí é o marketing baseado em valores. Como é que você conecta o seu negócio por meio de valores compartilhados entre empresa, produto, marca, barra, pessoas, né? E aí a gente termina um primeiro ciclo. E aí quando começam as discussões digitais, a gente vai para o marketing 4.0, que basicamente ele faz uma tentativa ali de diferenciação entre o que é o marketing digital e o marketing no mundo digital, né? Que são, apesar de uma diferença sutil, tem uma grande diferença dentro desse conceito, né, do que é o marketing digital, que é performance, e o que é o marketing no mundo digital. O mundo digital é uma coisa, o marketing digital é outra. E aí o 5.0 ele vem para unir, né, o ser humano com a tecnologia, o marketing com a tecnologia, mas com foco no ser humano. E aí tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque a todo momento, o que eu sempre falei, o que eu sempre acredito, né, é que no final tudo diz respeito às pessoas. No final a gente está falando de pessoas, né? É o produto para as pessoas, é a tecnologia como meio para chegar às pessoas, né? Enfim, é um olhar sobre as questões sociais que fazem parte do modelo, né, de consumo das pessoas, né? Então, acho que é um livro interessante. Ele é uma evolução, né, dos próprios desafios do marketing, né, que vem lá de trás e chega nesse momento. E eu acho que esse livro é um livro bem interessante para a gente olhar de uma forma definitivamente olhar a tecnologia como sendo parte do marketing. Mais do que isso, a gente considerar que tudo isso é a favor de uma relação com pessoas. A gente voltou para onde a gente já estava no início, no final das contas. É muito bom quando isso acontece, eu acho ótimo, porque a gente às vezes tenta teorizar muito ou viajar demais em possibilidades. Eu acho ótimo, porque é assim que a gente cria boas provocações e até encontra soluções para desafios atuais, mas ao mesmo tempo é muito bacana quando a gente descobre que, na verdade, a solução era mais simples do que a gente imaginava. De fato, é entender que é tudo relacional, é tudo lidando com o outro, entendendo esse outro, escutando, abrindo bem os olhos e os ouvidos para o que o cliente, para o que essa outra pessoa tem para dizer sobre a experiência que ela tem com a sua marca, com o seu atendimento, com o seu produto, seja ele qual for. É muito engraçado quando isso acontece, porque parece contraditório, mas na verdade não, é mais simples do que a gente imagina, né? Mais simples, mas muito desafiador, né? Porque sim, no final do dia, apesar de simples, de ser uma resposta simples, a personalização ela requer muito trabalho. Com certeza. Ela requer uma busca incessante e interminável de melhorias, você nunca pode parar de perseguir, né, o estado máximo de uma relação próxima, de uma relação cuidadosa, etc. E você vai errar. Você vai enfrentar momentos em que você vai ter que lidar com insatisfação de algumas pessoas, mas você tem que sempre buscar, né, esse nível de excelência em todos os seus pontos de contato. Sempre. Né? E não é fácil. Não é fácil, realmente. Realmente. Aí eu acho que a gente vai falar vai envolver cultura, vai envolver tecnologia, vai envolver... recursos, pessoas, investimento, tudo, assim, é um grande ecossistema formado para que isso aconteça. Não dá para você ter um ponto desse ecossistema que não esteja perfeitamente encaixado e aderente ao modelo.
Se você tiver uma ponta, essa ponta é suficiente para desestruturar e desorganizar todo esse pensamento. Então, de novo, não é simples, né? Mas ela começa, fundamentalmente, pelo desejo legítimo das pessoas. E aí isso vira uma prática, né? Ela vem de dentro. Ela tem que vir de dentro. Perfeito. Muito bom, muito bom. A premissa é simples, mas a execução nem tanto. Nem tanto, exatamente. Muito bom, Fernando. Queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, por ter topado esse desafio aí, de falar um pouquinho aí sobre os seus conhecimentos envolvendo educação como negócio e tecnologia como meio, como você mesmo falou, o meio para proporcionar um negócio de maior sucesso, um negócio melhor para pessoas. E a gente se encontra aí no próximo Smart Data Talks. Espero que a gente aí se encontre profissionalmente e que a tecnologia possa ser sua aliada aí por muito tempo. Com certeza. Muito obrigado pessoal aí, pessoal que está escutando nosso podcast, nossa conversa. E é isso. Sempre que precisar, para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, não hesitem em fazer. Vocês me acham facilmente pelo LinkedIn. É só buscar lá o Fernando Cesário, por lá. É um prazer imenso poder bater um papo, trocar alguma ideia, né? Enfim, canal super aberto, tá bom? Chamem o Fernando, gente. Valeu, Fernando. Muito então, obrigada. Tá bom, obrigado. Obrigadão.